Oi, gente, sejam bem-vindos ao FAPcast. Eu sou a Ana Júlia Ribeiro e hoje eu recebo um convidado muito especial aqui no FAPcast, que é ex-aluno de publicidade, especialista em animais e também um grande apresentador. Marcou história aqui na universidade e hoje vem contar pra gente sobre os novos projetos e tudo que está acontecendo na sua carreira. Julinho Casares, no FAPcast. Fala, galera. Ana, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, né? Voltando à FAP, né? Matando um pouco a saudade. A gente estava conversando aqui, que dá muita saudade, né? Da época que eu estudei aqui, bons momentos por aqui. Então, voltar para cá ainda tá nesse ambiente novo, esse estúdio lindo aqui que a FAP vocês criaram. É um grande prazer. Então, estou à disposição aqui no que eu puder ajudar e a gente vai bater um papo legal. A gente também está muito feliz de receber você aqui. E eu queria saber, Julinho, como é que começou a sua história com a FAP? Você foi aluno do Colégio FAP, depois foi fazer PP, ou você escolheu publicidade na FAP por algum motivo em especial? Então, na época, eu estudei a vida toda num colégio espanhol, no Miguel de Cervantes, porque minha família toda é espanhola, né? Na verdade, a parte do meu pai, meus avós. E aí, depois no primeiro colegial, eu acabei saindo de lá, e aí eu tava procurando uma escola que pudesse trazer os benefícios que eu tava buscando, algo que combinasse mais com a minha rotina, enfim. E aí eu vim pro Colégio FAP. E aí eu fiz o segundo e o terceiro colegial aqui no Colégio FAP. E aí, logo em seguida, eu já queria vir pra faculdade aqui né, eu queria fazer alguma coisa ligada à comunicação. Ou alguma coisa ligada ao meio artístico, só que eu acabei saindo daqui e fui fazer artes cênicas, e aí eu fui pro Célia Helena fazer uma coisa totalmente diferente, teatro, né? E aí eu falei, cara, vou tentar me especializar nisso, é uma coisa que eu gosto, mas quando a gente sai do colégio, muitas vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? A gente já sabe ali mais ou menos a área que a gente quer escolher, mas eu estava com essa dúvida na cabeça. E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos fazendo faculdade de artes cênicas. Eu vi que ajudou muito, né, no que eu queria pro futuro, mas não era exatamente o que eu queria atuar. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que eu vou voltar pra FAP e fazer alguma coisa na comunicação, rádio, TV ou publicidade e propaganda. Aí eu vim pra PP. E aí foi onde eu comecei aqui o curso de publicidade e propaganda e me formei. Então eu fiquei 4 anos aqui e tive baita experiência muito legal com professores, alunos e amizades que a gente leva pra vida toda, né? É aquele negócio, quando você tá na faculdade, você tem amizades ali que algumas pessoas às vezes fazem parte daquele momento ali de faculdade, mas outras ficam pro resto da vida. E aqui realmente foi algo muito especial também. E essa atmosfera da FAP é muito gostosa, né? Que a gente tem memórias, disciplinas simultâneas, professores que a gente cria um carinho e um laço que vão acompanhar, assim, pro resto da vida. E nessa época que você estava aqui durante os 4 anos de estudante de publicidade, você já trabalhava como apresentador. Como surgiu esse seu interesse em trabalhar em frente às câmeras e o que você mais gosta de fazer na televisão hoje? Legal, então naquela época, quando eu iniciei a faculdade, eu ainda não trabalhava, né? Então era só a faculdade, aí eu comecei a fazer alguns estágios até para ver o que realmente eu gostaria de fazer. Mas antes disso, eu tinha um quadro numa TV por internet, né? Que se chamava Flix TV na época. Famosíssimo, inclusive foi para os cinemas depois, né? Exatamente. E aí eu comecei a apresentar um quadro lá junto com uma outra apresentadora. E aí eu comecei a tomar gosto por isso, até porque meu pai vem de área de comunicação, mas é mais nos bastidores, mais da área comercial, de vendas, projetos especiais, marketing. Mas eu sempre vivi nesse universo e sempre gostei bastante. E aí, quando eu vim pra cá, eu já tinha apresentado esse programinha na Flix TV, gostava bastante e pretendia ter alguma coisa na comunicação um dia na televisão ou na rede social, no YouTube, enfim. E aí foi onde eu criei, né, uma ideia de um quadro chamado Bom Pra Cachorro pro YouTube. E aí a gente começou a falar sobre a cachorrada, os cães, gatos, sobre assuntos nesse setor. E aí acabou que a televisão me chamou para fazer um piloto nesse meio tempo, eu estava aqui na faculdade, e aí eu comecei a trabalhar na Record. E aí foi onde tudo começou ali. Então foi no meio da faculdade onde eu recebi esse convite para fazer um piloto lá e comecei a trabalhar na Record. Então eu estava estudando aqui, aí saía daqui já ia para Record, que também é aqui na Barra Funda, então é muito próximo. E aí acabava já fazendo esse meio, saía daqui e ia pra lá direto. E, inclusive, tem muitos alunos de rádio e televisão, produção audiovisual, que fazem estágio também na TV Record, na Band, que também é aqui do lado, né? Eu acho que esse
movimento entre o campus e o pessoal que faz estágio na televisão acontece. Eu tive a oportunidade de fazer estágio na TV Cultura, então eu também tinha essa mesma rotina. Legal, Pós-faculdade, saía correndo pra TV e voltava pra cá. É uma rotina gostosa, né? Que você aprende muito, né? E é muito legal que você tem aqui toda a parte técnica, né? Que você pode levar pra lá e e de lá a gente vê na prática e vice-versa. O que te motivou a começar a trabalhar na causa animal? Porque se o primeiro programa chamava Bom pra Cachorro, eu imagino que você sempre foi um apaixonado por pets. Exatamente. Mas desde quando, especificamente? Então, desde pequenininho, eu falo, desde que eu me conheço por gente, eu tenho um cachorro em casa. Então, minha mãe conta que eu cheguei da maternidade em casa, eu já tinha 2, 3 cachorros. Um número convencional ali para uma família, né? Uhum. Eu morava em casa, então eu tinha um espaço para eles. E eu sempre fui fissurado por animal. Minha mãe sempre conta que eu via um cachorro na rua, eu já queria me comunicar, queria já brincar com aquele animal, ter um contato. Então eu falo que desde pequenininho eu já tô na causa animal e já tenho esse amor pelos pets. E você lembra o nome do seu primeiro bichinho? Do seu primeiro cachorrinho? Lembro. Na verdade, o primeiro cachorro que eu ganhei, que era meu mesmo de fato, tinha os cães de casa já quando eu cheguei, mas o que eu ganhei de presente dos meus pais era o Kevin, era um Beagle. Um Beagle, que é aquele cachorro de caça, pequenininho, bem simpático. Cachorro da rainha. É parecido, aquele é o Corgi. É muito parecido, eles são pequenos, a mesma né? Cachorro da polícia. Isso, exatamente. Polícia de Londres. Isso, exatamente. Aquele cachorro que vai farejar a mala ali no aeroporto. E é um cachorro de caça também, então ele tem algumas funcionalidades bem legais. Mas, por outro lado, um cachorro bem agitado, assim, né? Um cachorro que tem bastante energia, tem que queimar. E ele foi meu primeiro cachorro. Então, foi algo inesquecível. Eu ganhei de Natal dos meus pais. E foi um cachorro que trouxe muita felicidade pra gente, um cachorro que foi inesquecível. Então começou tudo ali. E aí depois disso eu comecei a pesquisar muito sobre raça, funcionalidade, para que servia aquele cachorro, para que servia esse, como ele foi criado. Então eu fui sempre muito curioso. E aí nessa curiosidade toda, quando eu tinha mais ou menos ali uns 15, 16 anos de idade, foi onde eu decidi trazer uma raça de cachorro que não tinha muito no Brasil, que era o Malamute do Alasca, que era um cachorro que, como o próprio nome já diz, que é do Alasca, de países frios, mas são cães de trenó, são cães de trabalho. Que correm muito. Que correm muito e tem muita energia também. E você chegou a, inclusive, competir com uma matilha? Pode falar, exatamente, uma matilha. Eu não sei, é uma matilha? Na verdade, eu levei... Porque você ganhou o prêmio, não foi? Você realmente competiu na corrida de trenó. Exatamente. Com os seus próprios cães. Com os meus próprios cachorros. Depois, treinados por você. Por mim, exatamente. Uau. Uma loucura, né? Todo mundo fala, né? Quem conhece esse louco aí? Acho e num esporte que não é característico do Brasil, né? Exatamente. Quando eu trouxe os meus malamutes, eu trouxe primeiro, me apaixonei, aí eu comecei a trazer outros cães dessa raça, abri um canil de malamute do Alasca, que são cães de trenó, né? E aí eu comecei a treinar com eles aqui em estrada de terra. Então, eu treinava com quadriciclo, com bicicleta, com triciclo. E aí, nunca imaginei na minha vida ir participar de uma corrida de trenós com eles, né? Uhum. Mas aí eu recebi um convite do pessoal da Patagônia. E aí lá eles me falaram, Julinho, você tem que vir, aqui tá o convite pra você vir. Eu falei, cara, mas eu só tenho os cachorros lá, eu treino por hobby, pra eles queimarem energia, fazerem o que eles gostam. Mas nunca imaginei ir para uma corrida. E é uma coisa muito ancestral, né? Essa relação da corrida de cães. Porque vocês têm que estar todos em sintonia. O líder da matilha naquele momento é você. Exatamente. Dando os comandos, mas ao mesmo tempo o primeiro cão, não é? O que tá puxando o comportamento de todos os outros? Exatamente. A gente tem que ter um controle muito grande daqueles cães ali, da equipe toda. Então, e os 2 cachorros que ficam na frente são os líderes. São 2 na frente. São 2 na frente. E eles são os líderes da equipe. Eu tô comandando ali, mas ali são os 2 cachorros que sabem os comandos. Então, quando eu dou um comando pra virar pra direita, pra esquerda, é tudo por comando de voz, né? Você falando pra eles. Que eu queria saber. E tem, por exemplo, quando a gente tá tentando adestrar os nossos bichinhos de maneira informal em casa, a gente dá um petisquinho e tudo mais. Durante a competição, como é que você lida com isso? Então, na verdade, como esses cachorros, como você falou, são bem antigos, ancestrais ali, é um esporte de caça. De caça, exatamente. Então, esses cachorros, eles já têm na genética deles fazer aquilo. Então, eles gostam muito. Muita gente me pergunta, pô, mas não maltrata? Eles... Na verdade, a raça foi feita para isso. Então, o Malamute, se você jogar uma bolinha, pode ser até que ele vá lá por curiosidade, mas não é um Border Collie, por exemplo, que é fissurado por uma bolinha. Uhum. Eles gostam de trabalho, eles gostam de puxar. É uma coisa que eles sentem prazer em fazer. Então, ali é só uma brincadeira para eles. Eles estão puxando, correndo. Felizes. São felizes, exatamente, fazendo aquilo. E, na verdade, o treino não tem muito esse reforço positivo.
aperitivo, de petisco. Como eles já estão na genética, então é muito louco. Você coloca ali e aí eles vão automaticamente se adaptando e já entrando ali no treinamento e eles conseguem entender o que eles estão fazendo. Então é muito louco, assim, até quando você pega um cachorro malamute que nunca viu neve, que era o caso dos meus, eles vieram pra mim e não tinham visto neve. Nasceram no Brasil. Exatamente. E aí acaba que quando eu levei pra lá, em uma semana eles já tinham se adaptado. Então muda a questão de pelagem, por exemplo. Uma semana no frio, eles começam a crescer essa pelagem, que é como se fosse um subpelo que fica embaixo do pelo comum que a gente vê. Agora, eu não poderia deixar de tocar nessas questões. Você falou da viagem, né? Você teve que transportar os seus cães para um lugar com um clima diferente e tudo mais. A gente teve aqui no Brasil inúmeros casos que, enfim, foram devastadores com relação ao transporte de animais. E aí, como é que você faz quando você precisa transportar os seus bichinhos? E para as pessoas que querem viajar com um pet de pequeno porte, o que você indica para as pessoas fazerem para que o bichinho não sofra, né? Realmente é muito importante a gente falar isso, até pelos acontecimentos, né, que a gente viu aí recentemente, coisas, infelizmente, bem ruins. Mas, enfim, eu, na verdade, quando eu ia viajar para um lugar mais afastado, por exemplo, a Patagônia, realmente tinha que pegar avião, não tinha condição de ir por terra, porque seriam muitos dias e, enfim, aí eu treinava meus cachorros para eles ficarem dentro da caixa de transporte. Hoje a gente fala caixa de transporte, muitas pessoas até assustam, né? Pô, caixa de coitado. Mas a caixa de transporte é a melhor ferramenta para você transportar o animal, de segurança para ele, né? Então, a caixa de transporte não passa de uma casinha para ele, que ele possa se sentir seguro. Então, os meus cachorros hoje, muitos deles que já viajaram muito comigo, eles associam a caixa de transporte com uma casinha deles. Então, eles gostam de estar ali dentro. Você pode deixar a caixa de transporte sem a parte da grade, eles entram lá e dormem porque eles gostam. Porque os cachorros, eles são cães de caverna, de lugares fechados, eles se sentem mais seguros. Então, o mais indicado é fazer um treinamento ali para que os cachorros associem como algo positivo aquela casinha. E depois disso, você vai dando petisco, vai associando, vai colocando coisas que ele gosta lá dentro. Às vezes um brinquedinho que ele gosta muito, deixa ele dormir lá. Deixa sempre aberto para ele entrar e sair quando ele quiser. Porque depois, quando chegar uma viagem, você precisar colocar ele numa caixa, seja uma viagem ou de avião ou via terrestre mesmo, porque hoje é obrigatoriedade, né? É lei você deixar ou na caixa de transporte ou com cinto de segurança. Mas a caixa de transporte é mais seguro para eles e eles ficam super à vontade, conseguem dar um giro de 360 graus dentro, sentarem, ficarem à vontade, principalmente na viagem. Então, associar como algo positivo é super importante ali para eles se sentirem bem. É muito complicado pegar um cachorro que não está acostumado, pôr na caixa, fechar ele e pôr num carro, por exemplo, ou num avião. Isso vai ser estressante para ele, traumático, exatamente. E aí pode ter coisas muito piores, né? Mas a gente tem que sempre buscar também empresas que façam todo um trabalho sério para o transporte desse animal. Hoje existem poucas, mas algumas muito boas, para você fazer toda a papelada, a documentação, se certificar que aquela viagem vai ser uma viagem tranquila para o pet. Então, hoje as pessoas têm que ficar bastante ligadas com isso para darem a melhor qualidade de vida para aquele pet naquela viagem. Agora, voltando à sua formação profissional, você começou criando Malamute, falei? Exatamente. O nome é meio difícil, mas é isso mesmo, Malamute, exato. E aí, ok, você se profissionalizou nessa criação e tudo mais, mas em que momento você se tornou um defensor dos animais? Então, eu sempre, em paralelo à criação de Malamute, eu sempre tinha os vira-latinhas, né? Os vira-latas sempre fizeram uma grande parte da minha vida. Ai, eu acho que de todo brasileiro, né? Ilumina o nosso coração, exatamente, né? São anjos, assim. Eu falo que eu brinco que os vira-latinhas, assim, eles não ficam doentes, eles não dão trabalho, mas eles, claro, né? A gente brinca com isso, mas os vira-latinhas sempre tiveram presentes na minha casa. Então, quando eu nasci e fui pra casa, eu já tinha um vira-latinha em casa dos meus pais. Então, depois disso também, eu via cachorro na rua, independente de raça ou não, eu queria levar pra casa. E aí, quando a gente foi... E sua mãe deixava e tudo bem. Às vezes ela deixava com uma limitação, falava, não, já tá bom, tal. A gente tinha 3, 4. Aí depois foi aumentando esse número, que eu até já conto pra vocês. Mas aí quando a gente tava buscando uma casa de campo, alguma coisa nesse sentido, a gente foi num terreno e eu era bem pequenininho ali, eu tinha uns 4, 5 anos de idade e aí era só mato, assim, era um terreno... mato, tinha pedaços de madeira, tava bem assim no início. E aí quando a gente tava andando pra ver se era aquele lugar mesmo que a gente ia pegar, tinha uma ninhadinha, eu sozinho brincando lá, encontrei uma ninhadinha com 9 filhotinhos. Ali uma mãezinha abandonada, ela achou um cantinho ali pra se esconder e ter a ninhada.
E aí foi onde eu peguei o meu primeiro vira-latinha, meu mesmo, que eu peguei, que foi o Nick. Com 4 anos. Com 4 anos. Eu peguei, eu queria ficar com todos, mas aí meus pais falaram, não tem condição de a gente ficar com todos, vamos pegar ela com os filhotes. Aí a gente levou até a minha casa, né, aqui em São Paulo, e aí a gente depois achou os adotantes, tanto pra mãe quanto pros filhotinhos, então eu falo que a causa animal já tava ali presente na minha vida. E eu fiquei com um deles, que era o único macho da ninhada, que era o Nick, que foi um vira-latinha que ficou comigo 18 anos. 18 anos, trouxe muita felicidade. Então ele passou por todas as etapas da minha vida, deu muita felicidade pra gente. E hoje a gente chama também, a gente tem esse, né, apelido carinhoso de chamar de vira-lata, vira-latinha. Hoje a gente fala sem raça definida, mas eu continuo chamando de vira-latinha, eu acho que é um termo carinhoso, né, pra chamar eles. Mas assim, então começou ali e depois disso a família foi só aumentando. Então apareceu... Hoje você tá com quantos cães? Hoje eu tô com cerca de 40 cães lá no meu 40 canil. cães em Boituva. Em Boituva, exatamente. Porque lá eu tenho um espaço maior para eles, eu tenho toda a estrutura de canil, então eu consigo separar eles pelas baias dele, pelas casinhas que eles já têm, e tenho espaço para soltar eles, para eles brincarem. Então, e em São Paulo aqui eu tenho 2 comigo, 2 cachorrinhas. E quais os nomes? Eu tenho a Zâmbia e a Martina, que moram comigo em São Paulo. A Zâmbia é de uma raça que também é caçadora. Também, exatamente. E que hoje é muito difícil da gente ver, que é o Doberman. Que é uma raça que era muito comum lá nos anos 80, 90, ali todo mundo tinha, até pelos filmes, né? E é uma raça que faz a guarda também muito bem. Então é um cachorro bem legal, mas que muita gente ainda tem um preconceito, fala, pô, essa raça é muito brava e tal. Mas a minha Zâmbia, até que eu sempre fui apaixonado pela raça, mas eu quis adquirir um cachorro dessa raça para mostrar que eles têm um lado muito positivo. E ela é muito dócil, sociável, vai com todo mundo. É a Zâmbia e a... E a Martina. A Martina é... É uma vira-latinha. A Martina é uma linda. figurinha. A Martina, na verdade, tem uma história, assim, triste com um final feliz. Ela sofreu bastante maus tratos, ela foi abandonada, então ela é uma cachorrinha muito medrosa. Então ela só fica à vontade comigo, com a Lara em casa ou com alguns familiares, porque com outras pessoas ela tem muito medo, principalmente homem. Então chega amigos em casa, ela se esconde, eu já sei que esse é o jeito dela, e ela já melhorou bastante. Com outros cachorros ela se dá super bem, adora, mas com pessoas que ela não conhece muito, ela ainda fica muito medrosa no cantinho dela, não quer muito papo, até pelo trauma que ela leva, né, dos maus tratos. E isso é legal também, a gente conversar sobre as pessoas que têm intenção de adotar um bichinho e tudo mais, esse processo de adaptação, né? Porque muitas vezes os bichinhos que estão disponíveis para adoção, a gente não sabe qual é o passado deles, né? Exato. Então, como fazer um processo de adaptação com um novo pet, principalmente se tratando de cães, para que ele fique mais confortável no novo lar e ganhe confiança dos donos? Isso é muito importante. Até quando você for adotar um cachorrinho novo, tá buscando por um pet novo, às vezes ele tem cães, né, que você chega na ONG ou na instituição, você vê que eles são mais sociáveis, gostam de brincar, mas tem muitos cachorros que sofreram maus tratos ou abandono, tiveram um trauma muito grande. E tem uns que ficam até agressivos por conta disso, né? Com certeza. Não é o bichinho, é o que ele É o que ele passou, com certeza. Eu falo que ali do 0 a 1 ano de idade do cachorro é onde você vai moldar o comportamento daquele animal. Então, onde você vai deixar ele sociável, onde você vai deixar ele dócil, sem medo. Agora, o cachorro que desse 0 até 1 ano de idade sofreu maus tratos, foi abandonado, tiveram muitos traumas, dificilmente ele vai reverter esse comportamento 100%. Mas a gente consegue melhorar muito esse comportamento com muita paciência, que eu acho que é a ferramenta principal, é a paciência, né? Então você tem que ter paciência, porque ele vai ter um momento dele, que ele vai ter medo, ele vai lembrar de algum barulho, sei lá, você tá passeando com ele, ele vai lembrar de um barulho que ele sofreu quando era filhotinho. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter ajuda de profissionais dessa área, de adestradores, né, comportamentalistas, para realmente trazer um comportamento para aquele cachorro e mostrar para ele que é uma nova vida que ele tá tendo. Com reforço positivo, tentar evitar barulhos que ele tenha muito medo. Por exemplo, eu sempre falo, fogos. Né? Tem fogos, é uma coisa que eu sempre falo, final do ano. Final do ano é complicado. Que muitos cachorros sofrem muito com isso. Então, uma dica muito legal até pro pessoal de casa é você em casa mesmo ligar sua TV, colocar no YouTube lá barulhos de fogos. Aí você liga bem baixinho. Aí você liga baixinho, enquanto o barulho tá ali rolando, no ambiente você vai dando um petisco pra ele, vai dando carinho, brinca com ele, aí você aumenta um pouquinho o volume da TV, com um barulho de fogos, aí dá mais petisco, brinca com ele, põe uma coleirinha nele, faz um passeio, ter um momento de prazer
com Que a legal. presença daquele barulho de fogos, por exemplo, ou barulho de chuva, trovão, a mesma coisa, mas gradativamente, né? Não é só colocar alto lá que ele vai ficar com mais medo, enfim, então fazer aos pouquinhos. E você me explicando essa técnica, eu lembrei de uma das aulas que provavelmente você teve aqui na FAP, na sua graduação de aluno, que é Teorias da Comunicação. Sim. Em Teorias da Comunicação, a gente tem uma teoria, que é a teoria do condicionamento. Olha, exatamente, é e isso. aí, que engraçado, né? Porque é o mesmo tipo de logística. Muito. Tem muito a ver, né? Tá tudo ligado, se você for ver, né? Dei um spoiler depois, galera. Exato. Teoria do condicionamento. Ou venham fazer publicidade na FAP. Exatamente. É muito legal, porque tem tudo a ver, né? E eu falo que muitos comportamentos, até que a gente tem com o ser humano, a gente tem que ter com o pet, né? Claro que são coisas diferentes. Pet que imita comportamento do dono. Tem muito Ou isso. temperamento, né? Tipo, o dono é ansioso, o cachorro fica ansioso. Com certeza, eu acho que tem tudo a ver. E eu digo assim que 90% do comportamento do pet é o humano, né? O tutor, o dono ali que passa pro animal. A gente pode ver assim, cachorros que vivem com uma família que é muito agitada, uma bagunça, fala alto. Eles geralmente, automaticamente também são mais agitados, latem mais, fazem mais bagunça. Agora a gente vê pessoas que são mais calmas, mais zen, os cachorros também são mais tranquilos. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque é o reflexo do dono, né? Então, se você chegar em casa fazendo barulho, brincar com o seu pet e agitar ele, provavelmente ele vai ser um cachorro agitado e vai destruir algumas coisas na sua casa. Então, tem isso mesmo. E falando no reflexo do dono, as suas cachorrinhas fazem esteira com você. Você que é um apaixonado por esportes, por futebol, é um São Paulino. Sou, com certeza. Elas fazem esteiras com você. Como é que você condicionou elas para fazerem atividade física? E pros pessoal que tem cachorrinhos, que moram em apartamento, qual que é o ideal, assim? É passear todos os dias, mais de uma vez ao dia? Legal, ótima pergunta, porque a gente tem obesidade pet. Exatamente, hoje a gente tá cada vez mais as pessoas morando em apartamentos menores, lugares menores e tendo os cachorros, né? Às vezes de grande porte ou pequeno. E eu acho que para você manter a saúde do pet, assim, 100% é você ter uma boa alimentação para ele e atividade física. Eu sempre falo isso, independente de tamanho ou de raça, né? Igual pra gente. Né? Exato, não muda, é a mesma coisa. Uma boa alimentação, atividade física, para você sempre ter uma longevidade, né? Saúde em dia. Menos visitas no médico veterinário e a gente menos visitas nos médicos, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre indico pelo menos um passeio por dia, independente da raça, independente do cachorro, um passeio mais longo, de 40 minutos a 1 hora. Eu sei que muitas pessoas têm ali uma vida muito corrida, mas se conseguir pegar uns 40 minutos, 1 hora para dedicar a um passeio pro pet, seja uma caminhada, uma corridinha, é muito importante para eles. E isso acaba fazendo bem também pra saúde mental do dono, né? Com certeza. Eu falo que, às vezes, até eu, assim, que gosto muito de praticar esporte, sair com ela, já tô acostumado com essa rotina. Às vezes eu tô deitado no sofá final de semana, eu tô cansado, mas eu vejo ela me olhando assim, que ela quer sair, ela quer fazer. Aí você fala, putz, vamos lá. Mas no final das contas é bom pra mim também, né? É bom pra minha saúde. E aí quando a gente volta, pô, ainda bem que eu fui sair com ela. Então eu fico muito preocupado. Às vezes quando eu saio de casa, aí eu vou voltar e falar, ó, tem que dar um passeio com elas merecem isso também. Então a minha rotina já tá condicionada a isso. Acordei e já tenho que sair com elas. E é muito bonito ver o seu amor e o seu carinho, tanto pela causa animal, quanto pelas suas filhinhas. Exato. Porque, na verdade, é parte da nossa família, né? Eu tenho um gatinho, um bichinho, o Alexandre, que é meu gatinho, e eles se tornam parte da nossa rotina, da nossa família. A gente tem um amor, quando eles ficam doentes, a gente quase enlouquece, fica junto. Hoje em dia, as pessoas têm mais pets do que filhos, em termos de estatísticas, né? Todas as pesquisas tendem a caminhar para esses dados. E você também é um sucesso na publicidade pet. Você desenvolveu, inclusive, uma linha de produtos que ajudam a cuidar da saúde dos pets. Eu queria saber como é que você uniu o seu conhecimento da publicidade na graduação para você começar a empreender e traçar o seu próprio caminho, que também engloba ser um defensor dos animais. Com certeza. Hoje, eu digo que a publicidade me ajudou muito a trazer novas visões, criar novas estratégias, ver o mercado de uma outra forma, né? E como você falou, o mercado pet hoje está crescendo muito, as pessoas têm os pets como filho, né? Como eles merecem. Muitas pessoas adquirindo gatos também. O mercado de gato é muito grande, né? Porque a gente acaba achando que não, porque a gente só vê o cachorro na rua, né? Os gatos, eles ficam mais dentro de casa, né? Às vezes não gostam muito de sair, aquela coisa, mas os gatos estão crescendo muito também nos lares brasileiros. E aí eu sempre tive o sonho de ter um produto que eu pudesse trazer para oferecer para os cães terem mais qualidade de vida, mais longevidade, vitalidade, porque a gente vê muitos cachorros até vivendo
bastante, mas chega no final da vida sem qualidade de vida. O cachorrinho deitado, não consegue mais levantar, aí precisa de ajuda para andar, precisa de ajuda para fazer as necessidades, para se alimentar, então... E acabam desenvolvendo artrite, artrose, que são doenças humanas. Exatamente. Assim, a gente conhece, né, mais nos humanos, mas que afetam muito eles na terceira idade, né? Muito. E muitos cachorros que vivem, assim, são cães de grande porte e vivem muito tempo, às vezes, num piso liso de casa. Por exemplo, num piso que ele vai escorregando. Isso, a longo prazo, vai acabar com a saúde do animal, porque ele vai ter displasia, distensão muscular, artrite, artrose. E isso traz uma dor muito ruim para o animal, não traz qualidade de vida. Aí as pessoas tentam remediar isso depois a longo prazo, mas já é muito tarde, né? Então, eu sempre falo que a melhor coisa é você cuidar desde o início. Então, suplementar, dar um alimento com qualidade pro animal. E aí você inventou, um whey para cães? É praticamente isso. Exatamente. Como a gente suplementa a nossa alimentação, é muito importante a gente suplementar os cães também, né? Eles precisam de suplementos, de vitaminas. E, na verdade, esse suplemento, ele se chama Vitalis, da Pugnax. É um suplemento que ele parece um whey, parece um suplemento para humano. E ele é um pozinho. É um pozinho que você coloca em cima da ração do animal. Então, você dando uma ração de qualidade, uma super premium para esse animal, você consegue complementar com mais vitaminas, minerais. Então, é um blend de várias vitaminas, antioxidantes, várias coisas para trazerem mais imunidade para o animal, mais vitalidade. E é muito louco, porque os animais gostam muito desse. Então, eu assisti a publicidade do seu canal e eu percebi que os cachorrinhos estavam enlouquecidos. Eles gostam. Então, a gente queria trazer algo que Falei, gente, parece que é bom isso, quero experimentar. Não, e todo mundo que a gente faz o teste, que legal. Eu posso falar que, sei lá, até hoje 99% amou e gosta de se alimentar com facilidade, porque às vezes a gente põe alguma coisa na ração do nosso pet, ele fica meio assim, tem cachorro que é um pouquinho mais, né, mais fresco, algumas coisas, mas a maioria dos meus cachorros gostaram muito, a gente põe em cima da ração, eles comem na hora, até porque tem um paladar para eles muito gostoso também ali, então tem um saborzinho que agrada a eles e traz todo esse benefício, né? E aí a gente, colocando esse suplemento, traz uma pelagem mais bonita, uma pele mais saudável também, porque tem muitos cachorros que têm problema de pele também. É uma coisa que tem tido com muita frequência pela questão de alimentação, as pessoas dando, às vezes... A falta de sol também. Exatamente, tem tudo isso. Falta de sol, falta de movimentação, aí fica num lugar muito úmido também. Então, tem muitas coisas que a gente precisa se atentar hoje para dar uma qualidade de vida para os nossos pets. E agora falando em termos de televisão, assim, você já fez diversas matérias das mais diversas possibilidades, com bichos de portes diferentes, de lugares diferentes. Que história você pode trazer pra gente, assim, de algo que te impactou, que você falou, meu Deus, só a televisão pra me proporcionar esse momento? Legal. Nossa, eu tive, inúmeras, assim... Aventuras na televisão, exatamente. A gente já... Porque... eu tô no Hoje em Dia, né, que é apresentado pela Ana Hickman, a Ticiane, a Renata, o Zucatelli, e aí a gente traz muitas matérias muito legais, assim. Então, por exemplo, uma matéria que a gente gravou há pouco tempo, que tá fresca na memória aqui, foi uma matéria que a gente foi gravar em Trancoso, na Bahia, e a gente gravou a história da vida de um surfista que tá indo de motorhome do Brasil até a Califórnia, de motorhome, né, de carro, de van, com o seu cachorro. E aí foi uma história muito emocionante, assim, porque ele tava viajando com um cachorro dele, que já tava velhinho, e esse cachorro faleceu no meio da viagem por problemas de saúde, e aí ele não queria mais cachorro, tava desistindo também de fazer essa viagem para ir surfar na Califórnia, um campeonato mundial lá, e ele adquiriu um outro cachorro nessa viagem. E ele tá agora continuando a viagem até lá, então foi uma história muito emocionante e muito legal. Mas por um outro lado, a gente também faz muitas histórias de resgates e São histórias felizes, importantes. muito importantes. E teve algumas, assim, que deixaram muito marcado, assim, até por uma realidade que a gente tem hoje não tão feliz, né? Uma realidade triste, mas que deixaram marcado, assim, porque a gente fez matérias mostrando, por exemplo, acumuladores de animais, que são pessoas que têm problemas ali psicológicos, mas que acham que estão fazendo bem para aquele animal. Começam a acumular, a resgatar exatamente. Animais, só que não deixam os animais terem uma condição digna, né? Então, eles nem não de têm, higiene, de nada. Não, é um ambiente total insalubre. Os cachorros ficam lá num ambiente pequeno, sem ambiente vacinar, apertado, sem sem nada. vacina, sem comida. Então, é uma coisa que eu, assim, já tinha visto em muitos lugares, mais vídeos, mas eu realmente vivi aquilo e a gente gravou uma matéria sobre isso. E é uma realidade muito, muito triste, mas o final foi feliz, porque nesse lugar que a gente foi, a gente conseguiu resgatar mais de
150 animais. Num único lugar. Num único lugar. Então era uma casa pequena, mas tinha cachorro assim... Eu falo, cachorro em cima da geladeira, em cima da pia. Não tinha mais lugar onde colocar animal. Você abria as gavetas, tinha gato dentro da gaveta. Então, assim, é um negócio que assim, não dá pra acreditar. Só vendo mesmo pra acreditar. Mas o final foi feliz porque a gente fez um mutirão com várias ONGs, veterinários, todo mundo voluntário lá para resgatar esses animais. Então, foram ações muito importantes para a gente mostrar uma realidade que, infelizmente, acontece, mas que tem uma possível ali, uma consequência que pode ser feliz. Então, você resgatando, unindo força para trazer aqueles animais para uma ONG para depois serem adotados. Então, essa foi uma história bonita, porque eu resgatei uma ninhadinha que estava dentro também de um ambiente totalmente insalubre. A gente achou até que eles não iam sobreviver. Mas essa ninhadinha que eu tirei até uma foto, a gente gravando com a Record, tirei uma foto com eles. E hoje, a pessoa que adotou um dos filhotinhos me manda mensagem de como ela tá hoje. Uma cachorrinha de 2, 3 anos de idade, tá super bem. Então, a gente fica muito feliz de ver o final da história, né? Que a gente consegue ajudar um pouquinho. E aí... essa sensação de devolver a dignidade, né? Tanto pro humano que estava vivendo nesse ambiente, quanto pros animais... É uma sensação que eu acho que só os humanos, com a empatia, com a fraternidade, com a responsabilidade de pensar no coletivo, podem sentir e ampliar. Na pandemia, a gente teve um grande número de adoções, crescendo consideravelmente, até porque as pessoas estavam em isolamento social e muitas pessoas que têm ansiedade, depressão e vários outros transtornos psicológicos foram salvas pela companhia dos bichinhos. Ao mesmo tempo, à medida em que o isolamento social vai decaindo, a gente teve o abandono, e eu acredito que você tenha acompanhado um pouco esse movimento. O que você pode falar para as pessoas com relação à responsabilidade de ter um bichinho? Porque é uma escolha, né? É uma escolha que muitas vezes é feita pela emoção, porque quando a gente está em contato com um ser tão iluminado, carinhoso, com uma pureza da alma que às vezes a humanidade nunca é capaz, assim, no cotidiano da gente realmente conseguir sentir. O que você pode indicar para as pessoas terem mais responsabilidade na hora de adotar um bichinho? E se não puderem ficar com um bichinho, quais seriam as possíveis soluções? Perfeito. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas às vezes têm a necessidade de ter um bichinho, querem ter, mas elas não têm a real condição para cuidar e ter a responsabilidade sobre aquele animal. Então, eu acho que a melhor dica é a pessoa se planejar. Como se planejar para ter um filho, por exemplo, que não deixa de ser um filho também. E tem as mesmas responsabilidades e não é por 1, 2 anos, são 15 anos em média ali, né? Que 18, né? O que viveu o seu primeiro, 18 anos. Eu tive 18 anos, então 18 anos é muito tempo, né? É a sua vida, né? Exatamente. Assim, então eu falo, se planejar para ver se você tem condição de espaço, tem a condição financeira, porque não é barato. Eu sempre falo isso para as pessoas se programarem, né? Tem um cachorrinho, tem a ração, tem veterinário. Quando você viajar, aonde você vai deixar esse animal? Né? Vai deixar numa ONG não, numa escolinha, vai deixar ele numa, sei lá, num hotelzinho, tem um custo disso que não é barato, né? A gente sabe disso. Se você tiver a condição, beleza. Você tem espaço, você tem tempo para passear com ele, né? Que tem que passear todos os dias, tem. Se não tem, você pode contratar quem faz. Exatamente. Então aí pega no custo financeiro de novo. Então assim, o planejamento é a melhor coisa. Se você der o checkzinho ali, eu consigo fazer isso, consigo, beleza. Aí chegou a hora de você escolher o melhor animal para você. Aí tem essa outra etapa, né? Eu moro num apartamento pequeno, tá? Escolhe um cachorro um pouco menor, vai adotar um cachorrinho menorzinho, até mais velho, que não vai dar aquela dor de cabeça, né? Que o filhote dá, né? De destruir tudo, que é super natural, mas... Então esse planejamento faz parte de uma responsabilidade que a gente tem que ter mesmo. Porque depois que você adquiriu aquele animal, aí você fala, putz, será que era isso mesmo? Tal, e aí já é tarde demais. Aí o que você vai fazer com aquele animal, né? Então eu acho que a melhor coisa você quer ter, pode ter, mas é bom escolher ali com muita responsabilidade, porque esse animal vai ficar muito tempo com você, né? Vai trazer muitas alegrias para sua vida, mas você precisa dar um mínimo de qualidade de vida para ele, né? Ter uma qualidade boa de vida. Uma outra coisa são os gatos, né? Eu acho que os gatos são opções muito boas, né? Para quem quer ter um bichinho, às vezes trabalha o dia inteiro, fica pouco tempo em casa, né? Você quer ter um bichinho? Escolhe um gatinho, né? O gatinho, ele é um animal mais tranquilo, que pode ficar num ambiente até menor, claro, com as responsabilidades que você tem que ter no dia a dia, mas às vezes é uma opção, né? Para quem tem pouco tempo, ou um cachorrinho mais velho. Eu sempre falo da adoção dos cães idosos, né? Que eles são os últimos a serem adotados nas ONGs, nas instituições, e às vezes passam a vida toda lá e não tem a oportunidade de ter uma família, ter amor, carinho, enfim. Então, o cachorro idoso também vai te dar amor, vai te dar carinho do mesmo jeito e não vai te dar essa dor de cabeça do filhote. Então,
Então, muitas vezes, pode ser uma opção boa também para as pessoas escolherem. E você perguntou também sobre o que as pessoas podem fazer, né? Quando por exemplo, peguei um bichinho, porque eu queria muito, não tenho mais condições de ficar com ele, não quero fazer um abandono irresponsável, né? Porque a gente tem que ser realista também. Claro. Tem muitas pessoas que tentam ter a experiência, acabam sendo demitidas do trabalho, não tem condição de manter aquele custo com o bichinho. Qual é a melhor forma? Assim, é procurar uma ONG? É a própria pessoa arrumar uma família que possa ficar com ele? Quais são os caminhos? Assim? Eu acho que pode procurar uma ONG responsável, uma ONG que faça um trabalho legal, uma instituição. Aí você pode entrar em contato com eles. Às vezes você pode tentar deixar aquele animal ali, por mais que seja difícil, hoje em dia as ONGs estão todas lotadas, né? Com muitos cachorros para adoção, mas se você encontrar alguma, quem sabe você ajudar, seja com um saco de ração por mês, apadrinhar esse animal de alguma forma, deixar ele lá, mas sair com ele para passear muitas vezes. E outra forma é falar com o médico veterinário, com adestradores, porque essas pessoas têm contato com muitas pessoas que têm animais ou querem adquirir. Então fazer uma adoção responsável, mas jamais abandonar aquele animal. Eu sempre falo, sempre tem uma solução, né? Então fala com a quantidade de pessoas. A gente tem a internet, que é um aliado muito grande, né? Que a gente pode postar, perguntar, achar uma família responsável. Então eu acho que esse é o caminho ideal para quem não tem mais uma condição de ter aquele animal, mas sempre se programar antes. Eu sempre falo, se planeja muito antes de ter um animal, porque não é fácil, tem o lado positivo que é enorme, mas não é fácil você criar aquele animal, né? Então tem todas essas responsabilidades que a pessoa tem que saber daquilo. Eu vou mandar um salve pro meu gatinho Alexandre, para além de criar e educar. É uma tarefa que às vezes parece impossível. Exatamente. Gostei do nome, Alexandre. Gostei. Alexandre. Não, e assim, adestrar um gatinho é complicado, viu? Porque eles têm um temperamento ali. Eles são geniosos, né? Muitas vezes. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, meu amor, esquece. Tem alguns que são bem tigres mesmo, né? Então, assim, Pois é. Não é fácil. Às vezes tem gatos que, por natureza, são muito dóceis, mas tem gatos, às vezes, que têm um gênio mais forte no temperamento. E a gente tem que respeitar e tem que saber lidar ali, né? Nunca forçar ele a fazer nada, até porque os gatos, eles são mais na deles do que os cachorros, muitas vezes, né? A gente tem que saber respeitar. Às vezes a gente quer pegar eles, abraçar, amassar, eles não gostam muito. Tem gato que adora, tem gato que não gosta muito. Então, tem que saber respeitar os bichinhos ali. Você que é publicitário, apresentador, empresário e defensor das causas animais, quais são os seus próximos projetos, Julio Casares, e o que você ainda não realizou que tem vontade? Olha que legal. Eu acho assim, uma coisa que eu não realizei ainda, que eu tenho muita vontade de fazer, é fazer uma viagem muito longa com pelo menos 2 cachorros meus ali. Então, fazer uma viagem. Acho que a Zâmbia vai gostar. Vai gostar. Hein? Ela topa tudo. A Zâmbia é pau pra toda a obra. Ela adora viajar e para fazer aventura. Então, uma viagem que eu gosto, que eu queria muito fazer ainda é ir pro Alasca, que eu ainda não conheço o Alasca e tenho esse sonho de ir pra lá e quem sabe levar um cachorro comigo, conhecer os cães por lá. Então esse é uma aventura que eu gostaria muito de fazer com os meus cachorros. Ou também pode ser mais perto também, a gente ir para alguma praia ali viajar. Eu acho que eu tenho já algumas viagens com meus cães, mas nada muito longo que eu possa me dedicar e ficar com eles direto, aproveitando, né? Então esse é um projeto. E de projetos a gente sempre tá criando novos projetos na Record para trazer mais visibilidade para a causa animal, né? Então a gente tem vários projetos pensando no bem-estar. A gente tem um projeto que eu tô quase desenvolvendo, que é uma corrida que a gente vai fazer com donos de pet. Então, é mais uma caminhada, mas com quem quer correr, corre. Quem não quer e não gosta, tem uma caminhada. Então, é um projeto também para você trazer mais qualidade de vida e mostrar que a gente consegue praticar esporte com os nossos pets, que é muito importante e que é necessário para a vida deles e para a nossa também. Então, são alguns projetos que a gente está desenhando, mas é muito louco. Minha cabeça é muito louca. Às vezes eu crio, tive uma ideia. Então, a gente vai anotando. Sempre tem projetos em prol da causa animal também, e então a gente tá caminhando aí para que eles cada vez tenham uma visibilidade maior no mercado e tenham mais qualidade de vida, né? E estão ganhando espaço cada vez mais nas nossas casas, né? No Brasil, principalmente. Julinho, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa e principalmente pela responsabilidade. Você que é tão jovem, atuar em tantas frentes que são tão importantes para as nossas vidas, para a vida dos nossos pets e para o nosso planeta Terra. Eu acho que o mundo precisa de mais pessoas como você. E você que está nos assistindo, se inspire na trajetória de Julinho Casares, como ex-aluno da FAP de Publicidade, e realize também os seus sonhos. Muito obrigada. Ana, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer
conversar, que passou muito rápido, né? Quando a gente fala do que a gente ama, eu vi que você também é uma grande atuante na causa animal, ama os bichinhos também, isso é muito legal. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer. Tenho muita saudade aqui da FAP, então para mim é um prazer enorme retornar aqui para falar ainda dos bichinhos e parabéns pela estrutura aqui, né? Eu cheguei aqui, fazia bastante tempo que eu não vinha e as coisas estão muito bonitas, muito bem cuidadas, o pessoal que trabalha aqui, todo mundo ama o que faz, então isso com certeza traz muito amor, muita qualidade pro espaço, então dá vontade de voltar pra cá, né? Volte e traga seus pets pra gente fazer um FAP Pet especial. Vou trazer eles, obrigado, viu? Obrigada a vocês que assistiram o nosso FAPcast de hoje, sigam o Julinho Casares nas redes sociais, suplementem a alimentação dos seus cãezinhos com produtos de qualidade e muito obrigada a todos vocês, até o próximo FAPcast ou FAP Pet. É isso aí, valeu!